Bom, o Vasco jogou no sábado, empatou com o Grêmio e ficou pertinho da zona de rebaixamento. Só não tá lá, por causa do saldo de gols. Tem um a mais do que o Santos. Duda Dal Ponte, direto de São Januário. O que você conta pra gente? Seja bem-vinda. Oi, Mari. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Vasco voltou a jogar em São Januário no sábado contra o Grêmio, depois de 49 dias. E o clima com a torcida não foi dos melhores. Logo na entrada dos jogadores, a torcida já começou a gritar: obrigação é ganhar no Caldeirão. No primeiro tempo, o Vasco teve chances de gol. Teve um gol impedido do Hugo Moura, que foi anulado, e teve também uma bola na trave do Verratti. Os gols mesmo só vieram no segundo tempo. O Lucas Freitas, zagueiro, abriu o placar para o Vasco e o Grêmio conseguiu empatar com o Gustavo Martins. Logo no lance seguinte, o Grêmio quase fez a virada com o André Henrique, uma bola que encobriu o Léo Jardim. No final do jogo, a torcida começou a gritar time sem vergonha, tiveram algumas vaias também. E o técnico Fernando Diniz disse que, claro, está frustrado com a vitória, mas ele falou que a produção do time foi boa. Foram 31 finalizações contra o Grêmio, Mari. Bom, e aí o Vasco já volta a jogar amanhã também em São Januário e a missão é dificílima. Tem que reverter aquele 4-0 do Independente Del Valle, valendo vaga nas oitavas da Sul-Americana. O que o Diniz está preparando para esse jogo, hein, Duda? Então, Mari, não teve folga para os jogadores, tá? Ontem eles já voltaram a treinar, hoje à tarde tem outro treino e aí sim a gente vai saber o que o Diniz está aprontando para esse jogo. Mas o que a gente sabe é que o Lucas Piton está suspenso. Isso porque no jogo de ida, lá em Quito, no Equador, contra o Del Valle, ele foi expulso logo no começo do jogo e aí está suspenso para amanhã. A gente não sabe quem ele vai usar ainda, mas uma opção é o lateral esquerdo Vitor Luiz, que é o substituto imediato. A principal baixa para esse jogo de amanhã é o Coutinho. Ele está com uma lesão na panturrilha, está fora há 2 jogos e só deve voltar daqui a 9 dias para a partida da Copa do Brasil. O GB, que foi o substituto do Coutinho lá no Equador, ele também está com uma lesão na coxa, por isso é desfalque para amanhã. Uma opção pode ser o David, que foi a opção que o Diniz escolheu para sábado contra o Grêmio. O técnico Fernando Diniz convocou a torcida para vir amanhã para São Januário para ajudar nessa missão difícil, né? Tem que ganhar com 4 gols de diferença para levar para pênaltis e aí sim conseguir a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana. É difícil, mas o Vasco não jogou a toalha não, tá, Mari? Um abraço para você. Boa, Duda. Obrigada. Um beijo e bom trabalho. O Grêmio começou assustando em chute de longe de Christian Oliveira para a defesa de Léo Jardim. Bright White tentou de cabeça e o goleiro do Vasco defendeu mais uma. Christian Oliveira arriscou de fora da área mais uma vez e levou perigo. Bate e rebate na área e Hugo Moura encheu o pé para estufar as redes. Mas o árbitro anulou por impedimento de Verratti no lance. O Pirata ainda ficou na cara do gol e teve grande chance para marcar, mas mandou na trave. O Vasco entrou ligado no segundo tempo. Lucas Freitas aproveitou a sobra e chutou no canto para abrir o placar. Thiago Volpi ainda fez 2 grandes defesas em chutes de longe. Primeiro de Nuno Moreira e depois em bola colocada de David. Só que aí Gustavo Martins subiu de cabeça e deixou tudo igual. A virada quase veio em chute por cobertura de André, que parou no travessão. O Vasco teve a chance com o Verratti, que mandou de cabeça para mais uma defesa de Thiago Volpi. Na melhor chance, Nuno mandou na área, Volpi afastou e Matheus Carvalho mandou para fora. Final, Vasco 1, Grêmio 1. O que aconteceu, Lucas Pedrosa? Olha, Fernanda, o que aconteceu é o seguinte. Depois do vexame que o Vasco tomou do Independente Del Valle de 4-0 na semana passada, esperava-se que dentro do Vasco da Gama teria um choque de ordem, teria uma mudança drástica, teria uma troca de peças para que você oxigenasse o time e o time não pudesse repetir os vexames e principalmente os fracassos que vinham acontecendo nas últimas partidas. Mas não. O técnico Fernando Diniz novamente preferiu apostar no João Vitor, no Hugo Moura e até no Lucas Piton, que para mim desses 3 aí é o que está com um pouco mais de crédito, digamos assim, e fez até uma boa partida. No primeiro tempo, as pessoas realmente estão acreditando que o Vasco jogou bem, tá? Só que elas se esquecem que jogar bem não tem a ver só com você ter a bola no pé, tem a ver com você também saber se defender. Se você não joga bem nas 2 fases do jogo, você não jogou bem.
Então, o Vasco teve 31 finalizações, como o Fernando Diniz a todo momento evidenciou na coletiva, e só conseguiu fazer um gol. Isso pra mim não é jogar bem. Isso pra mim não é jogar bem. E principalmente, vamos lembrar aqui o enredo do jogo? Nos primeiros 20 minutos, quem teve as melhores chances foi o Grêmio. O Léo Jardim, ele defendeu uma bola numa cabeçada, em que foi uma defesa espetacular do goleiro do Vasco, mais uma vez salvando, depois de um chute de fora da área. O Lucas Freitas e o João Vitor completamente seguros, sendo vaiados, principalmente o senhor João Vitor, desde o primeiro minuto, que o Fernando Diniz preferiu não preservar, e claramente o pior ia acontecer. Então, quando a gente olha para o jogo, depois dos 20 minutos, 25 minutos, o Vasco começou a melhorar na partida, criou chances, chegou ao gol ali com o Hugo Moura num bate-rebate, o Hugo Moura acabou conseguindo pegar o rebote, mas a arbitragem, depois de ficar 5 minutos procurando o pelo em ovo, achou. E aí achou a falta do Verratti naquele momento ali. Ok, o Vasco empilhou chances novamente, teve uma bola na trave que o senhor Verratti também está devendo, precisa fazer o gol, porque eu não cobro o Verratti dinâmica, eu cobro o Verratti gol. E infelizmente ele perdeu esse gol muito claro no primeiro tempo. O Vasco volta para o segundo tempo, nos primeiros 20 minutos, jogou bem. Até o gol, estava jogando bem realmente, estava conseguindo com a bola se proteger. Só que depois que fez o gol, o Fernando Diniz vem com o Matheus Carvalho na vaga do David, que era o melhor jogador do Vasco na partida, na minha opinião. O David se machucou, estava cansado ali já também, entra o Matheus Carvalho. Quando você faz essa substituição, Fernando, depois de fazer 1-0, o recado que você passa para o Mano Menezes, que é a cobra da bola, é o seguinte: pode vir, porque eu fiz 1-0, coloquei um volante na vaga de atacante e agora você pode me atacar. Isso quer dizer que o Fernando Diniz queria isso? Não, mas é o recado que você passa. O que aconteceu? Minutos depois, o Grêmio subiu um pouco as linhas, não fez nem esforço, Paulo Henrique erra, João Vitor erra, faz uma falta esdrúxula naquele momento ali, depois de escorregar, cartão amarelo, bola virada, Pavão cruza a bola, Hugo Moura não pressiona o cruzamento, gol do Grêmio. 1-1, poderia ter sido 2-1, que veio uma bola na trave logo depois. Aí depois na coletiva quer ficar falando de porque a gente teve muitas chances, o Vasco precisa de ponto. Dá uma olhada na tabela, Diniz. Fernandão, melhores momentos do Vasco na tela, que o Vasco jogou muito e não conseguiu vencer, Fernandão. GV, mais uma vez, pelo menos não perdeu. É ruim falar isso, mas é verdade. Mas é bom lembrar que o Flavinho falou uma frase muito interessante na semana passada. Qual delas? Com relação a não abdicar de jogar em São Januário. O momento do Vasco hoje, por mais que seja interessante vender os jogos, que seja interessante para a parte financeira, o Vasco tem que criar prioridades. E uma delas é jogar em casa, jogar em São Januário, porque o Vasco é muito forte jogando em casa e sempre quando vai lá mostra isso. Pode ter um problema ou outro em alguns jogos específicos, mas normalmente sempre vai muito bem em casa e mais uma vez foi, infelizmente, a vitória dessa vez não veio, GV. Eu gostei da participação do David, GV. Voltou bem, né? É um cara que ficou fora por muito tempo por conta da lesão. Já tinha voltado bem, tinha tido uma minutagem no último jogo do Vasco. E eu acho que vai ser muito importante, como ele vinha sendo antes da lesão dele. Era uma das principais peças desse time. E eu achei que o Vasco deixou escapar a vitória, assim, Tava na mão, a vitória estava na mão e seria uma vitória importantíssima contra um adversário direto ali na parte de baixo da tabela. Depois de um primeiro tempo em que o Grêmio até que teve algumas oportunidades, mas no segundo tempo o Vasco foi praticamente dominante. Dono do jogo. Até que sofre o gol, mais uma questão de bola gol parada, bobo. bola parada não, bola aérea. Bobo. Mais uma vez um gol evitável. Claro que os jogadores do Grêmio têm todos os méritos, quem cruzou a bola, quem cabeceou, se posicionou bem. Mas ali, se você está com uma defesa bem posicionada, os jogadores entendendo bem, eu acho que não aconteceria esse gol. Mas agora já foi. Agora é bola para frente, terça-feira tem o Del Valle. Eu acho que é jogar, ver o que vai acontecer. Se der bem, se não der, amém. Aí é focar na Copa do Brasil, o foca no Brasileiro. O nosso Thales Teixeira trouxe para mim aqui a informação no ponto. Final de semana o Vasco pega o Internacional no Rio Grande do Sul. Jogo dificílimo. GV, é bom a gente falar uma coisa interessante, porque o cruzamento, é bom a gente falar da origem também. Isso. A gente só fala do fim, né, onde a bola é cabeceada, às vezes a falta de comunicação entre quem está defendendo, mas tem que coibir também o cruzamento. A gente fala isso aqui há muito tempo. O próprio Diniz, ele briga muito com isso. Não é só a bola na área que tem que ser definida. De onde a bola sai, a origem do cruzamento, é importante também ser marcado em cima, não dar espaço. Hoje o futebol tem que marcar muito bem o portador da bola. E quando esse cara tem mais tranquilidade para fazer um cruzamento como esse, muito perto da área, a chance dele acertar é muito grande. E aí dificulta quem está marcando. Mas na fase que tá, tem uns gols que não pode se perder. A gente tem um minutinho ainda, Bigode. Esse aí foi... Não pode perder, Bigode. E foram duas chances seguidas do Verratti, né? Primeiro com o pé, que ele
acerta infelizmente a trave, e aí na volta a cabeçada dele. Mas tem crédito. Esse aí pode... muito crédito. Esse tem crédito, mas é impressionante. Olha a quantidade de oportunidades que o Vasco desperdiça. O Vasco poderia ter, precisa ser mais incisivo, precisa definir melhor as jogadas. E eu acho que isso passa também pela parte técnica, né, desses jogadores. Precisa que alguém divida a responsabilidade de fazer gols com o Verratti. Não dá para estar só nas costas do Verratti. Exatamente isso. Até porque o Verratti não vai aguentar jogar todos os jogos até o final da temporada, que já está com a idade mais avançada. É o seguinte, o Vasco teve um empate no sábado contra o Grêmio, mas amanhã já tem jogo decisivo contra o Del Valle. A gente vai projetar mais o jogo de logo mais no Papo de Craque, segunda edição, para poder falar um pouco mais com calma, né, do jogo de amanhã. Mas vamos fazer um retrospecto então do jogo contra o Grêmio, 1-1, porque o nosso ouvinte, eu concordo com ele, já para trazer um pitaco assim, o Vasco teve uma evolução, sim, mas esbarra nas mesmas limitações. Eu acho que esse que é o problema. 1-1, talvez podia ter conseguido essa vitória e ter mais tranquilidade para trabalhar, talvez. Olhando pro que vem pela frente, o Vasco tá próximo da zona de rebaixamento na colocação e em empate, tá empatado em pontos, né, com a zona de rebaixamento. Esse que é o problema. Para amanhã ainda não tem o Felipe Coutinho. Vasco fechando a preparação, o Coutinho ainda com essa lesão na panturrilha, ainda se recuperando, ainda não está apto a jogo para esse confronto de amanhã. Qual vai ser o time do Vasco? Estamos na projeção. Sexta-feira, a gente trouxe aqui algumas projeções, errei tudo na projeção, né? Que mudaria a zaga, mudaria na esquerda, não mudou nada, nesse ponto. E o David foi titular. Então teve esse ponto para ser testado, digamos assim, no último sábado, e que talvez amanhã a gente possa ver isso aí. Para projetar então o jogo de amanhã, para ter mais informações concretas, a gente fala mais tarde disso no Papo de Craque, segunda edição. A grande ausência é ainda o Felipe Coutinho, que, como eu falei, né, com essa lesão na panturrilha, ainda vai ser o desfalque para esse compromisso de amanhã contra o Del Valle. Sobre o jogo de sábado, projetando o que vem pela frente do Vasco. O Gabriel Farias, de fato, o Vasco teve essa melhora, teve essa evolução, esbarrou nessa questão da arbitragem, que a galera ficou dizendo que foi mal anulado, outros disseram que foi bem anulado, o lance não é um lance comum, acho que esse foi o problema daquele lance ali, né? Quando o lance é mais óbvio, enfim, da identificação geral, fica mais fácil de todo mundo concordar. Mas como não foi um lance comum, é uma polêmica antiga no futebol, né? Jogador que não participou do lance ou participou e atrapalha, é impedido do mesmo jeito, ficou isso no ar. Mas eu acho que a grande pergunta que fica é, de fato o Vasco melhorou no sábado? Principalmente com a entrada do David na equipe, ainda sem o Felipe Coutinho, o Diniz tentando buscar soluções, tem esse jogo de amanhã que também pesa no ambiente. E ficou o sentimento de que tava pra ter vencido no sábado. Pô. Mas fica essa pergunta pra você, melhorou ou não melhorou o Vasco? Eu acho que foi uma atuação ok, eu não achei uma atuação ruim, não achei boa. Mas dentro do que o jogo pedia, era um duelo contra um time de igual qualidade do Vasco. Talvez um pouco inferior, talvez um pouco superior, dependendo aí da sua leitura dos elencos de Vasco e de Grêmio. Eu acho o time do Vasco até um pouquinho melhor que o do Grêmio e por conta disso fica uma frustração no ar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que melhorou, o Vasco também correu um risco grande, né? No finalzinho o Grêmio meteu uma bola na trave que poderia ter significado uma virada muito ruim. O jogo em si, o Vasco ele tem limitações muito claras. É preciso entender isso. Falta qualidade em diversos jogadores, em alguns setores do elenco. Faltam novos jogadores, em outros setores existem bons atletas, mas que não estão rendendo aquilo que podem render. E aí não dá pra esperar espetáculo, dá pra esperar um Vasco competitivo e organizado. E foi competitivo, foi organizado, produziu até um certo ponto. Em alguns momentos, né, aquela coisa, exagera no cruzamento, beleza, mas tudo dentro da normalidade. O resultado realmente frustra, mas eu acho que o Vasco deu uma resposta positiva, ainda mais numa semana onde tomou uma porrada muito grande lá no Equador e teve toda aquela situação com torcida em CT, que a gente sabe que não faz bem ao ambiente, enfim. A resposta em termos de postura foi boa. Agora, o resultado realmente não foi. Sobre o lance do gol anulado, consigo entender todo mundo, tá? Nesse lance. Eu também, eu tô consigo entender a arbitragem. Eu sei que o torcedor não vai gostar de ouvir isso, mas acho é o Verratti, né, que derruba o jogador do Grêmio. O cara pode participar, acaba participando da jogada, acaba interferindo na sequência da jogada. É um lance, como você falou, não é tão comum, até porque geralmente em impedimento basta o VAR olhar e dizer, ó, foi ou não foi, é objetivo, né? Nesse caso, como tem a participação que é uma questão subjetiva, o árbitro ainda foi no VAR. Sei que a decisão não agrada, sei que poderia ser diferente, mas não acho nenhum absurdo. Dá pra reclamar mais daquele suposto pênalti em cima do Verratti também, se eu não me engano, do que propriamente desse lance. No mais, é seguir trabalhando, nem tô focando muito em amanhã, Breno, pra ser sincero, se der pra vencer amanhã, se der pra virar, maravilha, entra pra história. Do contrário, é focar no Campeonato Brasileiro. Se é Vasco